A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Provérbios, capítulo 14. Provérbios 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. É uma palavra baseada no conselho que Salomão está dando para nós, tendo em vista que ele foi um dos homens mais sábios de todos os tempos. Então, os conselhos dele sempre foram conselhos muito profundos, conselhos que mudaram a direção de nações, direção de províncias, porque os conselhos de Salomão, eles alcançaram muitos povos, né? De modo que eu já contei em outras mensagens que pessoas vinham de longe para conhecer Salomão, porque a sabedoria dele era muito bem falada naquela época. Tendo em vista que naquela época não tinha Wi-Fi, não tinha internet, era no boca a boca, meu amigo. Lembra da rainha de Sabá que veio de longe para saber quem era Salomão? Que a sabedoria dele estava se expandindo sobre a terra. Um homem muito sábio, que também vive uma promessa, porque Deus havia dito que não haveria antes nem depois dele um homem com tanta sabedoria como ele. E Deus concedeu sabedoria a Salomão porque logo no início ele pediu sabedoria para cuidar do povo que Deus ia colocar sobre as mãos dele, né? Porque Salomão recebeu uma grande responsabilidade, né? De substituir Davi, meu amigo. Foi Davi o maior líder, o maior rei que Israel já teve. Então Salomão não iria substituir qualquer um. Então, diante do peso da responsabilidade, ele pede a Deus sabedoria para administrar o povo. Deus acha graça no pedido dele, porque ele não pede para ele pede para abençoar o outro, e Deus concede sabedoria para ele. Com a sabedoria veio a fama, com a sabedoria veio o dinheiro, riqueza, e veio tantas outras coisas, né? Eu já até falei também sobre esse princípio de petição de Salomão, esse princípio que há na oração de Salomão, que ele pediu algo que não era literalmente para ele pediu para ajudar o outro. Isso é muito bacana e é um princípio de oração, né? Porque quando ele pediu para fazer algo, para ajudar o outro, Deus foi lá e concedeu para ele, né? Quando ele pediu sabedoria para abençoar o povo, para administrar o povo com justiça, Deus foi lá e deu sabedoria para ele. A oração, ela tem esse princípio. Quando eu oro pelo outro, Deus atende a minha necessidade. Quando eu faço pelo outro, Deus traz paz ao meu coração. Quando eu faço pelo outro, Deus faz por mim. É uma ligação, né? A oração. Toda vez que eu faço por alguém, Deus faz por mim. Isso é um princípio, né? Que está incluído em vários sentidos da vida com Deus também. Por isso que você vai ver no capítulo 42 de Jó, do verso 10, que quando Jó orava pelos seus amigos, o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Quando ele decidiu orar pelo outro, Deus mudou o cativeiro dele. É sempre assim. Quando você tem a mão estendida para abençoar alguém, Deus estende a mão dele para abençoar você. Quando você tem a sua mão para ajudar alguém, Deus estende a mão dele para ajudar você. Tudo que você faz para o próximo volta para você. Porque é princípio. Tudo que você faz para ajudar alguém volta para você. Então Salomão está pedindo algo que não é para ele. Ele pediu sabedoria para administrar o povo que Deus colocou sobre as mãos dele. Por causa desse motivo, Deus concedeu a ele, abençoou ele e deu muito mais coisas para ele. E o pedido dele com sabedoria, Deus atende e faz desse homem um homem muito sábio. Então tem conselhos aqui para a vida em toda no livro de Provérbios. Se você ler do capítulo 1 até os últimos capítulos, irmão, você vai ver conselhos para a vida inteira, em todos os sentidos, em todas as áreas da tua vida. Tudo que você quiser saber vai estar aqui. Ele refletindo, ele ensinando sobre pai e filho, sobre família, sobre casamento, até vida sexual, sobre fé, sobre comportamento, sobre personalidade. Nossa, tem tudo aqui em Provérbios,
né? E dentre tantos conselhos, ele também dá um conselho no que diz respeito à família, no que diz respeito ao homem, no que diz respeito à mulher. A mulher. E o que o Provérbios capítulo 14 precisamente é voltado para a mulher. Não significa que Deus não possa falar com o homem nesse versículo. Cara, claro que pode, mas é um princípio que ele está colocando aqui para a mulher, que quando é praticado tem o gozo desse princípio. Quando é desobedecido, tem o resultado, a consequência desse princípio quebrado, né? Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola destrói. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: quando a mulher ela é sábia, o resultado dessa sabedoria que ela tem é construir a casa dela. Agora, quando a mulher é tola, ela destrói com as suas próprias mãos. E isso aqui, cara, é de uma importância assim, tão grande para a nossa vida. Porque se a gente pensasse no aspecto familiar, nós erraríamos menos ao perceber que a sabedoria faz a diferença no meio do comportamento, na maneira como lidar com a vida, a maneira como a gente cuida da família, a maneira como a gente resolve os problemas. Porque a mulher sábia, ela trabalha para construir. Essa é a visão. A mulher sábia, ela trabalha para produzir. A mulher sábia, ela trabalha para edificar. Por isso que ele diz que a mulher sábia edifica a sua casa, porque a visão da mulher que é sábia é trabalhar para construir, é trabalhar para produzir, é trabalhar para edificar. Então ela não faz para destruir, ela não faz para atrapalhar, ela não faz para quebrar. Tudo que ela faz é com propósito de construção, é com propósito de edificação. Então, às vezes, se for preciso abrir mão de alguma coisa para que a casa seja edificada, ela abre mão. Se às vezes for preciso sacrificar alguma coisa para que a casa seja edificada, ela abre mão. Às vezes for preciso ter que ter prudência e domínio próprio para certas atitudes, ela faz isso para construir a casa. Por quê? Porque a visão dela está em construir a casa. Ela é mulher sábia. A mulher sábia edifica. A mulher sábia pensa no crescimento. A mulher sábia pensa na edificação. A mulher sábia pensa na restauração. Sabe? Tem algo tão importante assim que Deus colocou sobre a responsabilidade de uma mulher, que você vê que a Bíblia diz que quando uma mulher que é cristã se casa com um marido que é ímpio, ela tem o poder de edificar o casamento dela. Mesmo se o cara não for crente, mesmo se o cara estiver na droga, for um descrente, se ela tiver com a vida dela com Deus e ela edificar sua vida no Senhor, ela edifica o seu casamento pelo relacionamento que ela tem com Deus. Sabe? Você vê o poder que Deus colocou nessa característica da mulher, com o poder de edificar o seu lar, edificar a sua casa e a sua família. Em contrapartida, enquanto a mulher sábia ela trabalha para edificar, para crescer, para construir, a mulher tola destrói com as suas próprias mãos. A mulher tola não precisa chamar alguém para destruir a casa, ela mesma destrói. Destrói como? Destrói com a imprudência, destrói com as atitudes erradas, destrói com a precipitação, destrói porque não soube lidar, não teve sabedoria para se comportar diante de certos problemas. Então a mulher que é tola, ela destrói com as suas próprias mãos, ela destrói e ela não pensa em construir. Ela não pensa em produzir, ela não pensa em dar frutos, ela não pensa em germinar, ela não pensa em fazer algo que gere edificação. Não, ela é tola. E por ser tola, ela trabalha para destruição. Em alguns momentos, dentro da família, a gente vai precisar abrir mão de certas coisas para que a coisa continue sendo edificada. E isso vai ferir a personalidade, isso vai ferir conceitos, isso vai ferir um monte de coisa, mas a mulher que é sábia, ela sabe o momento certo de falar e de se posicionar, como também sabe o momento certo de se calar e deixar o domínio próprio gerar frutos sobre ela. É uma palavra que eu sei que confronta muito as mulheres, sabe?
Mas é um conselho que, quando praticado com base bíblica, você desfruta dos frutos que estão aqui dentro. E o que é triste, assim, agora eu vou abrir um pouco o meu coração, eu vou tirar um pouco o texto, vou abrir um pouco o meu coração, pelo que eu vejo que acontece hoje no mundo, até como fruto da iniquidade também, até como fruto do pecado, faz gerar essas faltas de identidade dentro do ser humano, dentro da igreja, dentro das famílias, né? Há pouco tempo também eu até compartilhei um texto bíblico, eu só coloquei um texto bíblico baseado em Provérbios 14 nas redes sociais, e uma pessoa se levantou contrariamente o texto, porque o texto falava de mulher, e na questão da mulher sábia e tal, ela não aceitava, porque o homem também destrói o casamento, e o homem tal, falou um monte de coisa. Só que assim, você vê como a iniquidade influenciada por esse pensamento moderno distorce os princípios da palavra de Deus a ponto de uma pessoa usar os argumentos dela sobrepondo a palavra, contrariando a palavra. Porque eu lembro que na rede social eu não coloquei nem minha opinião, eu só citei o versículo. Só que o versículo confrontou tanto ela que ela criou todo um cenário assim de articulação, porque interpretou segundo a visão dela e se sentiu acuada. E, gente, na verdade, a palavra ela não tem que gerar isso na gente, sabe? Quando eu leio algo na Bíblia que me confronta, a primeira coisa que eu tenho que fazer, que a Bíblia manda, é examinar a mim mesmo e procurar gerar frutos de arrependimento para crescer com aquela palavra. Sabe? Se eu leio algo na Bíblia que eu não gostei, o problema não está na Bíblia. Se eu leio algo na Bíblia que eu não concordo, o problema não está na Bíblia. O problema está em mim, eu quero discordar, o problema está em mim, eu não quero acreditar. De fato, eu posso viver nessa terra com as minhas opiniões sem acreditar na Bíblia. Mas a partir do momento que eu me submeto aos princípios que a palavra de Deus coloca sobre a minha vida, eu vou gozar desses frutos. Eu vou ter resultados dessa palavra. Mas eu fui a vida inteira fazendo isso e colhi outro tipo de coisa e tive outros resultados. Você pode passar por um caminho de desgraça, por pessoas que venderam a vinha, que não souberam valorizar conceitos que você plantou de maneira correta, mas você fica tranquila que a vida é uma semeadura. Gálatas, a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, isso ele ceifará. Fica tranquilo. O tempo certo, tudo que você semeia, você vai colher. Pode não estar colhendo agora, mas colhe depois. Pode não estar recebendo agora, mas vai receber depois. Você fica tranquila. Quem planta desgraça, colhe desgraça. Quem planta bênção, colhe bênção. São princípios. E isso às vezes acontece rápido. Às vezes nem demora muito para a coisa começar a virar. Sabe? E numa sociedade onde essa mentalidade influenciada pela iniquidade faz a pessoa ficar mais nos argumentos dela do que nos princípios bíblicos, a gente percebe quanta gente está se distanciando de Deus. Sabe? Quanta gente está se distanciando de Deus. É muito difícil hoje as pessoas entenderem que quando Deus fez o homem e a mulher, Ele colocou dentro de cada ser qualidades, defeitos, virtudes, defeitos e, melhor, mais do que isso, missão, função. Isso é Bíblia, gente. Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3, depois que Adão e Eva pecaram, Deus determinou algo para o homem, Deus determinou algo para a mulher. O que Deus falou para o homem? Do suor do teu rosto viverás. Sabe o que é isso? Era Deus falando assim para Adão: Adão, você vai trabalhar a partir de hoje. Porque antes você não precisava trabalhar no Éden.
Talvez ele nem precisava plantar, os frutos nasciam sozinhos, mas a partir daquele momento que houve o pecado, ele tinha que plantar, ele tinha que viver do suor do seu rosto. Isso é função do homem. É machismo, não sei o que, mas está na Bíblia, é função do homem. Isso não significa que a mulher não possa trabalhar, isso não significa que a mulher não possa ter as atividades dela, mas a responsabilidade de colocar dinheiro na casa, de cuidar da família, é do homem. Isso é do homem. Entende? Então, assim, a Bíblia, ela define para nós funções do homem, funções da mulher dentro de um casamento. Se você não quer se casar, você vai viver como uma solteira. Solteira cuida da obra do Senhor, casado cuida da sua família. A partir do momento que você tem um casamento, cada um tem uma função diferente. E eu não tenho que me sentir inferior ao outro pela minha função ser diferente, porque os dois se completam. O homem e a mulher se completam. Não é para jogar para separar, é para jogar para se unir. Para ter a mesma visão, trabalhar com o mesmo propósito. As diferenças não devem separar, as diferenças devem unir. Percebe isso? Então, às vezes a gente julga porque tem uma função diferente, desqualifica porque tem uma função diferente, mas eu preciso entender que é o próprio Deus que colocou isso tanto na natureza do homem como na natureza da mulher. Cada um com qualidades e defeitos. E você vai perceber que tem coisas que um homem faz que a mulher não tem tanta capacidade de fazer. E tem coisas que a mulher faz que o homem não tem tanta capacidade de fazer. Isso não significa que um é inferior ao outro, mas que tem funções diferentes. Funções diferentes, características diferentes. E eu preciso entender dentro disso aqui que essa função de sabedoria, é óbvio que o homem tem que ter também dentro da família, até porque quando uma casa se destrói, não é só por causa de uma mulher, ou enfim, casamento é uma vida dois, mas o que eu preciso entender é que existe algo que Deus colocou sobre a mulher, que é essa função de edificar o seu lar, de construir o seu lar, de ter sabedoria para lidar no lar. Tanto que, como eu disse ainda há pouco, quando o marido é ímpio, Deus colocou algo sobre a vida da mulher que ela edifica o seu lar. E edifica inclusive aquele que é ímpio. A sabedoria como lidar com a casa, a sabedoria como resolve os problemas, a sabedoria como se envolve com as coisas. Sabe? E Salomão está dizendo para nós que quando a mulher sabe, ela trabalha para construir. Essa é a mentalidade que eu tenho que ter. Trabalhar para construir. Trabalhar para edificar. E fugir daquilo que possa destruir, fugir daquilo que possa quebrar, fugir daquilo que possa dividir, daquilo que possa separar, daquilo que possa, sabe, e colocar minha cabeça, minha mente nas coisas do Senhor. Porque assim como eu disse em relação à mulher, eu sei dos princípios que os homens têm. Eu vou dizer do homem também, senão eu vou ficar parecendo só falando sobre mulher. Deus, existe algo que Paulo colocou lá nas cartas, obviamente, como um princípio que vem do próprio Deus, ensinando que o homem deve amar a mulher da mesma forma que Cristo ama a igreja. Então cabe ao homem a tratar a mulher da mesma forma que Cristo ama a igreja. Faz ideia da responsabilidade que é tratar da mesma forma? E o homem precisa fazer isso com amor. E quando existe esse amor, algumas coisas automaticamente se encaixam. Por exemplo, eu não acredito numa imposição dentro do lar gerado porque o cara tem que ser o cabeça da mulher. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. Isso é bíblico. É bíblico porque Deus deu ao homem esse direito de decisão. O direito de decisão dentro da família vem do homem. E agora eu estou falando de funções diferentes como função do homem. Isso está na Bíblia, gente. Gênesis capítulo 2, capítulo 3... capítulo 4, quando Eva come do fruto, Deus não desce para falar com os homens. Quando Adão come do fruto, Deus desce para perguntar: Adão, o que tu fez?
Não, melhor, Deus nem perguntou o que tu fez. Deus perguntou: Adão, onde tu estás? Eva come, Deus não fala nada. Quando Adão come, Deus fala: onde tu estás? Porque Deus deu a responsabilidade ao homem. Então Deus está vindo no homem. Deus está vindo cobrar no homem. Percebe o princípio? Então, da mesma forma que ele tem esse direito de decisão, de guardar a família, de construir a família, de cuidar da família, a responsabilidade do homem para tudo isso. Contudo, algumas distorções existem, porque quando a Bíblia fala que Cristo é o cabeça, e da mesma forma o homem é o cabeça da mulher, não significa que o homem tem que agir com autoritarismo dentro do lar. Eu sempre digo isso, que há uma diferença de autoridade para autoritarismo. Autoritarismo é construído com imposição. A autoridade é construída com respeito. A autoridade é construída com admiração. Então o cara pode ser o líder do lar, gerando admiração e respeito. A partir do momento que existem imposições na base da pressão e do radicalismo, isso pode quebrar o princípio. Eu preciso entender isso, que eu como homem eu tenho funções, da mesma forma como a mulher tem funções. E Deus deu a você essa sabedoria para aprender a resolver os problemas, para aprender a lidar com a casa. E se de repente você não tem encontrado, porque eu sei que existem muitas dificuldades, da mesma forma que eu tenho muitas dificuldades, que Deus conceda a você sabedoria para você construir, para você saber lidar, para você saber resolver, para você ter paz na tua casa, para você ser sempre essa mulher sábia que edifica e não a tola que destrói. Sabe, eu sei que às vezes a gente erra e destrói não porque queremos, mas porque falhamos. Mas ainda que você porventura fale, que a sua visão seja sempre em construir, edificar, produzir e fazer o que for possível para que as coisas venham florescer, porque Deus te deu essa oportunidade, esse privilégio de edificar, de construir o seu lar. Isso não está na mão dos homens, isso está na mão que Deus deu à mulher. E eu sei que é muito difícil numa geração pós-moderna como essa ouvir uma palavra dessa maneira, porque parece que tudo soa meio machista, meio contraditório, quando na verdade a intenção de Deus para o homem e para a mulher é sempre mostrar que cada um tem uma característica diferente, com uma responsabilidade dentro da família diferente. E as responsabilidades não tornam melhores e nem piores. Eu ainda sou capaz de dizer a minha opinião em relação ao universo feminino. Vou dizer agora a minha opinião e não só o que a Bíblia diz. Agora a minha opinião é quando Deus fez Adão, Deus disse assim, era melhor que o homem não vivesse só. Como Deus não queria que o homem vivesse só, Deus fez uma companheira da costela de Adão. E você percebe que na natureza feminina ela é muito mais completa no aspecto psicológico, emocional. Ela é muito mais completa do que o homem. Para você entender o que eu quero dizer, que eu acredito e eu enxergo sempre, não que seja melhor, mas ela possui assim virtudes, né? Que eu não quero colocar nem um homem melhor e nem a mulher melhor, mas eu na minha opinião, lá no fundo, eu sempre identifico essas qualidades assim, entre aspas, de superioridade, porque eu vejo como uma mulher consegue ser independente do homem, como o homem é dependente da mulher, nesse aspecto. Você percebe que o homem precisa mais de uma companheira do que a mulher precisa de um homem como companheiro. É fato que isso se difere, em algumas vezes há uma necessidade de ambos os lados, sim, mas você percebe na nossa geração, ou no meio atual, que é muito mais fácil hoje uma mulher ficar sozinha do que um homem ficar sozinho. Não que os dois não tenham as mesmas necessidades e sentimentos, tem, mas porque parece que às vezes a mulher é muito mais completa.
em resolver problemas, em lidar com a vida e com um monte de coisa do que o homem. Até porque tem base bíblica para isso. Quando Deus fez o homem, Deus disse: não é bom que o homem viva só. Criarei uma companheira, uma adjuntora. Então, que essa palavra gere frutos no teu coração, edifique a sua alma e que você receba essa palavra não com um sentido de amargura, de tristeza, de inferioridade, mas pelo contrário, que você receba essa palavra com esse desejo: eu preciso ser uma mulher sábia, eu preciso trabalhar para construir. Sabe, não fica querendo procurar ser a mulher moderna, seja a mulher sábia. A mulher sábia ainda vale mais do que a mulher moderna. Eu quero ser a mulher do marketing. Não seja a mulher do marketing, seja a mulher sábia. Ainda vale mais. Mas hoje em dia os homens não valorizam a mulher sábia. Não generaliza, não generaliza, não generaliza. Só não valoriza a sabedoria de uma mulher quem não dá valor, quem não procura uma mulher sábia, quem não sabe o valor de um rubi, porque a mesma Bíblia diz que quando encontra uma mulher preciosa é como o valor de um rubi, sabe? As pessoas que não valorizam você porque nunca reconheceram a essência que você tem. Mas tem gente que vai olhar para você e vai dizer: essa mulher é sábia, essa tem frutos. Eu não posso fazer as minhas frustrações que eu tive do passado, sabe, nos conceitos meus no presente. Eu tenho que acreditar e entender que tem gente olhando e dando valor para isso, querendo isso, acreditando nessa realidade. Então não deixe com que a mulher moderna te roube da mulher sábia, que a mulher tola te roube da mulher sábia, que a mulher de uma vaidade extrema te roube da mulher sábia. Eu não estou dizendo que você não tem que ter vaidade. Eu estou dizendo que quando essas coisas passam a dominar você e você perde princípios por causa dessas coisas. Prioridade, seja mulher sábia. O que é a mulher sábia, pastor? Que trabalha para construção, trabalha para edificação, trabalha para honrar o Senhor, trabalha para produzir a Deus dentro do reino, trabalha, sabe, para profetizar a palavra de Deus dentro da tua casa, porque a mulher sábia, ela edifica, ela constrói, e a tola, ela destrói. Você recebe essa palavra? Então escreve nos comentários. Tem coragem de escrever nos comentários? Então coloca aí: a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói. Coloca aí: eu serei a mulher sábia. Se você tiver mais coragem ainda, você vai dizer: eu jamais serei a mulher tola, eu serei a mulher sábia, eu edificarei a minha casa, eu cuidarei do meu lar, eu construirei para minha família, eu edificarei o meu lar, eu serei alguém que vou produzir para o reino de Deus, eu vou trabalhar para a construção da minha casa, eu serei a mulher sábia que vai edificar. Faça isso e consolide essas palavras em fé.